Meus irmãos, eu os convido a que abram as suas Bíblias na Epístola de Gálatas. Nós lemos esse texto apenas os versículos 8 e 9 pela manhã. Agora nós vamos ler do 1 ao 10. Efésios 2, de 1 a 10. Eu lerei o texto, peço aos irmãos que acompanhem silenciosamente a leitura que farei. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, fala o nosso coração, tem misericórdia de nós, edifica a nossa vida. Nós imploramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como nós falamos pela manhã, temos enfatizado desde quinta-feira, por causa do dia 31 de outubro, que é o dia em que se celebra a Reforma Protestante, e nós havíamos nos comprometido com os irmãos a trazer aqui os 5 solas da Reforma, não é? Então começamos falando sobre somente a Escritura, pela manhã falamos somente Cristo, agora nós vamos falar sobre somente a graça, ok? Então este é o terceiro ponto e vão ficar faltando apenas 2. Um dos pensamentos, meus irmãos, que fortaleceram a ideia da salvação por meio das obras, e foi a supervalorização do ser humano na sua natureza caída. Ora, se o homem tivesse permanecido perfeito, ele não precisaria ser supervalorizado, ele já seria perfeito. Mas ele caiu em pecado quando desobedeceu a Deus. E infelizmente, ao longo dos anos, sempre foi, isso está na natureza decaída, porque nasceu no coração do inimigo ser semelhante a Deus e querer ser maior do que Deus. E isso passou para o ser humano. Concorrer com Deus é um negócio terrível, que está no coração humano, querer ter o poder. É claro que alguns não dirão isto, né? Mas agem como se quisessem e desejassem o poder que Deus tem. Então, a isto eu chamo supervalorização do ser humano nesta condição de natureza caída. Muito da doutrina evangélica, aqui eu sublinho, meus irmãos, isso que eu vou dizer agora é muito importante, viu? Porque quando a gente fala dessas coisas, a tendência é pensar muito nas igrejas que estão lá fora, longe de nós, mas muito, e nós presbiterianos precisamos ficar atentos a isto, porque a doutrina reformada precisa ser protegida, preservada. E eu vou dizer para vocês uma coisa, muito da doutrina evangélica ensinada na maioria das igrejas hoje está impregnado de uma teologia antropocêntrica. Não vou entrar no detalhe porque eu vou abrir um parênteses enorme, não vou dar conta de falar sobre isto. Mas é colocar o homem no centro. O homem tem que se sentir bem na igreja, Deus tem que estar atento para as necessidades do homem, para os pedidos que ele faz, as orações, as suas doenças, sua falta de trabalho, seus problemas afetivos. Ele é o centro, não Deus mais. O homem se tornou o centro.
Há muito tempo que é assim. Mas não apenas na prática, na teologia, onde o homem é posto no lugar central de todo esse processo que envolve a salvação, mesmo que a maioria concorde, e fala pelo menos, em argumentação, em retórica, que a salvação não é mérito humano, mas na prática acaba se comportando como se salvação dependesse do homem. Nós sabemos que a salvação depende unicamente da graça de Deus, somente pela graça. O ensino de Pelágio, somado às bandeiras que foram levantadas pelo humanismo, um pouco antes da reforma, Pelágio não é de um pouco antes da reforma não, o humanismo não é? Favoreceram, então vou repetir, Pelágio, que viveu no quarto século, junto ao humanismo que surgiu por volta do século XIII, favoreceram a defesa da salvação pelas obras. E aí eu digo que Pelágio foi um monge que viveu no quarto século e negou o conceito do pecado original. Ele negou isto. Negou também a consequente corrupção de todo o gênero humano e a merecida condenação como resultado desta condição. Ele Pelágio defendeu a ideia de que todo homem é dotado de livre-arbítrio. Olha que coisa. Até pouco tempo eu tenho certeza que vários de vocês ficavam na dúvida. O crente tem o livre-arbítrio? O crente não tem o livre-arbítrio? A gente precisa parar um pouco e voltar os olhos para a história e saber de onde surgiram certas doutrinas. E vejam, isto é muito antigo, não é? Eu disse no quarto século, Pelágio teve problemas muito sérios com Agostinho, porque Agostinho pregava a soberania de Deus. Pelágio não, Pelágio voltava para o homem e entendia que o homem é dotado de muito valor. O valor do homem é tão grande que quase se equipara ao de Deus, não é? De algum modo supera o de Deus, porque a ideia do livre-arbítrio inclui o deixar Deus fazer um monte de coisas. Se o homem for muito duro, por exemplo, do ponto de vista pelagiano, e ele não quiser Deus, mas Deus quiser entrar no coração dele, se ele não quiser, Deus não entra. Olha, isso é um absurdo. É simplesmente absurdo. Porque Deus, não há ninguém que se equipare a Deus, não há ninguém que seja maior do que Deus. Se Deus quiser entrar no coração de qualquer ser humano, Ele vai entrar, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E aquela balela, aquela história de que Deus não rompe, Deus não invade o coração de ninguém. Deus não precisa invadir uma casa que já é dele, meus irmãos. Não precisa. Então aquela ideia de que o homem não quer Deus, então Deus não vai entrar. Ora, então quem é Deus numa situação desta? O homem? Porque se eu estou falando do Deus Criador dos céus e da terra, que decidiu entrar no coração de um faraó, por exemplo, e entrou, e agiu de algum modo, como ele não fará com outras tantas pessoas? Se Deus que decidiu entrar no coração do perverso, Saulo de Tarso, que não estava nem aí, para o evangelho, para o cristianismo, estava preocupado em perseguir, em matar, em destruir. Ele não buscava Jesus. Jesus foi atrás dele e falou assim: para aí, rapaz, por que você me persegue? Esse é Deus, meus irmãos. Se fosse esperar Saulo buscar Deus, ele não faria. Ele queria prender e matar cristãos, era a sua especialidade. Então, lá no quarto século, vejam, o mal já surge, travestido de livre-arbítrio. E depois vem o humanismo, que ressalta as qualidades humanas, e isto então vem assim ajudar a corroborar para a ideia da salvação pelas obras. Não pela graça, pelas obras. Então, meus irmãos, ele defendeu a ideia de que todo homem é dotado do livre-arbítrio e, portanto, capaz de fazer algum esforço para alcançar a salvação eterna. Esta é a ideia pelagiana.
Utilizando o texto extraído da página do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, do André Jumper, eu transcrevi aqui o seguinte: este é outro fundamento da reforma, ou seja, a redescoberta do ensino bíblico de que a salvação é inteiramente uma dádiva da graça de Deus, sendo recebida por meio da fé, que também é dom de Deus. E aqui eles citam lá o texto que nós lemos, Efésios 2, 8 e 9. Ainda lendo, né, o que foi transcrito: tendo em vista a obra expiatória realizada por Jesus Cristo na cruz, Deus justifica o pecador que crê, isto é, declara-o justo. A palavra declara é muito importante. Nosso irmão ali, juiz, né? É aposentado ali, nosso irmão juiz e advogado nativo, presbítero Garmes, sabe muito bem a diferença entre declarar e tornar, né? Então, eu te declaro inocente. A pessoa foi declarada inocente daquele delito que cometeu, mas ela não é inocente de tudo que ela fez na vida. Quando Deus declara um homem justo, não o está tornando perfeito, tornando justo. Não, ele está declarando sem culpa, está sendo declarado sem culpa, porque alguém pagou por ele a sua culpa, e esse alguém foi Jesus por sua obra expiatória. Deus justifica o pecador que crê, ou seja, declara justo e o aceita como justo, possuidor não de uma justiça própria, mas da justiça de Cristo. Justificado pela graça, mediante a fé e não por obras, o pecador redimido é chamado para uma vida de serviço a Deus e ao próximo. E eu pergunto para vocês que conhecem tão bem a história do povo hebreu, do povo de Israel. O povo de Israel, meus irmãos, foi tratado em toda a história, foi abençoado porque mereceu, ou foi abençoado porque Deus foi misericordioso com eles? A resposta é muito óbvia. Leia a história do povo de Israel, povo de Deus, a igreja do Velho Testamento. Eles deram muito trabalho aos profetas, eles mataram profetas, perseguiram profetas, mas não deixou de ser igreja de Deus. Deus nunca deixou de tratar o povo do Velho Testamento como o seu povo e sua igreja, nunca deixou. Teve misericórdia, preservou o remanescente, e quando Jesus veio, o povo não o recebeu. João diz claramente: ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, nesse ponto, meus irmãos, dos solas da reforma que nos propomos trazer para vocês aqui, vamos destacar primeiro o estado de miséria e a condenação herdados pela humanidade em Adão. Segundo, vamos destacar a incapacidade do homem de fazer qualquer esforço para sair dessa situação. E por último, a graça como único meio de reverter tudo isso pela obra meritória do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, vamos analisar o assunto a partir dos seguintes pontos. Primeiro, pode colocar aí, por favor. Primeiro ponto: a miserabilidade de todo o gênero humano. Aí uma ajuda a outra aí, tá bom? A palavra é grande, mas é simples. A miserabilidade é estado de miséria de todo o gênero humano. Meus irmãos, a maior consequência produzida pelo pecado no homem foi a morte. Todo mundo sabe disto, não é? Está em Gênesis 2,17. Segundo Lutero e os demais reformadores, significa que o homem é tão degradado quanto pode ser. Não quer dizer que ele manifesta tudo que ele é capaz de manifestar em termos de maldade. Não. Nós temos homens na história como Hitler, por exemplo, que entrou para a história de uma maneira trágica. Mas mesmo Hitler ainda não manifestou toda a maldade que tinha no seu coração. Não é? Porque Deus não permitiu, senão não teria matado milhões, né, de judeus apenas, com algumas outras raças lá não. Teria matado muito mais gente. Mas o homem decaído por causa do pecado, ele acabou tendo condições de mostrar, não é,
todo o mal que habita dentro de si. Ele é capaz de fazer isso. Então ele está além de toda capacidade agora de se autoajudar. Por quê? Como diz o apóstolo Paulo, o homem nasce neste mundo morto em seus delitos e pecados. E, portanto, leal a Satanás, o Deus dos mortos. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. O homem que não conhece a Jesus Cristo não é leal a Deus, ele não deve lealdade na verdade, deve, não é? Ele não devota lealdade a Deus, ele não confessa, não promete lealdade a Deus. Não há dúvidas, meus irmãos, de que a morte a que Deus se referia não era meramente física, a gente sabe, mas de um âmbito muito maior. Quando Adão desobedeceu a ordem dada por Deus, não morreu imediatamente, mas apesar de permanecer vivo, as consequências do seu erro foram imediatas. A queda do homem, ou a sua morte espiritual, o tornou incapaz, meus irmãos, de livrar-se por si mesmo da escravidão do pecado a que ele foi submetido. Pecado terrível. Satanás foi terrível, não é? Ele conseguiu ir no coração, destruir o homem a partir do seu coração. De acordo com Duane Edward Spencer, que é um livro que eu mandei aí para o Bruno, para a Luana, para a Síndila, para o Miller, ele que escreveu lá os 5 pontos do calvinismo, né? O homem em seu estado natural é incapaz de fazer qualquer coisa ou desejar qualquer coisa que agrade a Deus. Enquanto ele não nascer de novo por obra do Espírito Santo, e enquanto o seu espírito não for vivificado pela graça de Deus, o homem é escravo do pecado, ou ainda pior, escravo de Satanás, que o leva a satisfazer todos os desejos da carne, que são inimizades contra Deus. Aos olhos de Deus, o melhor dos homens que você puder imaginar aí, só alimenta pensamentos maus, na maioria das vezes, porque os homens são orientados a fazer apenas o bem humano para a glória deles próprios, não para a glória de Deus. Esse foi o objetivo do inimigo ao tentar Adão. Deus criou todas as coisas para promover a sua glória. Então o inimigo vem para desviar este foco. E o homem se tornou egoísta, egocêntrico, fazendo a maior parte das coisas pensando em si mesmo, e muitas vezes às custas da miséria, do sofrimento do outro, do seu próximo. Não está pensando na glória de Deus, porque ele pensa em si, e muitas vezes até para a glória do nosso inimigo, Satanás, mas nunca para a glória do Criador. Isso está muito claro nas Escrituras, não é? Então, meus irmãos, antes de pecar, o homem tinha capacidade de desejar e fazer o bem por causa da comunhão que havia entre ele e o Criador. Aí sim, aí nós podemos resgatar a ideia de livre-arbítrio. Alguém poderia, se tivesse a oportunidade de conversar com Adão, falar assim: Adão, não perde a oportunidade que você tem não, você é perfeito. Você tem a oportunidade de decidir permanecer perfeito. Nunca vai passar um pensamento mal na sua cabeça, ou cair dessa condição. Aí vai mudar tudo. Você pode decidir. Você tem poder para decidir. Este conceito de livre-arbítrio é o conceito bíblico claro, certo, porque Adão estava na condição de perfeição. Mas quando Adão caiu, o que aconteceu? Quem entre nós aqui no auditório ou em casa poderia dizer assim: olha, eu já teve dia na minha vida que eu acordei e falei assim, sabe uma coisa? Hoje eu não vou pecar contra Deus. Quem? Quem é o homem que tem condições de chegar a este ponto, de decidir, não vou pensar uma maldade contra Deus? Isto mostra liberdade ou dependência e escravidão? Isso mostra, meus irmãos, que uma parte nossa ainda está presa ao pecado. Ao mesmo tempo em que Deus nos deu uma nova criatura, livrando-nos da condenação eterna,
ainda temos que travar uma luta renhida com a velha natureza. E ninguém tem essa liberdade de dizer assim, como Adão lá no Éden, hoje eu determino que eu não vou pecar contra Deus, porque eu tenho livre-arbítrio para decidir, eu sou o meu árbitro das ações que cometo em relação a Deus, e não vou pecar contra Deus. Irmãos, eu estou falando loucuras, estou falando bobagens, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa, e com certeza a nossa história está muito mais cheia de falhas e de pecados do que de acertos, toda a nossa vida. E não é porque nós gostamos e adoramos pecar, está na nossa natureza caída. Agora, no momento em que Deus atinge o coração, aí a coisa muda de figura, não é? Porque agora eu tenho que começar a injetar combustível na nova natureza para que eu tenha forças para lutar contra a que está morrendo, que é a velha. O apóstolo Paulo diz isso, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Um dia numa live lá em casa, aí eu perguntei para minha esposa, quando eu deixo ela numa saia justa lá, né? Falei assim, qual a natureza que é, a velha natureza é forte ou é fraca, né? Aí ela entendeu a pergunta, mas na hora, se ela não estava preparada para a pergunta, aí as meninas também responderam numa outra ocasião a mesma coisa, que a velha natureza é forte. Aí eu disse assim, ela não é. Sabe por que a velha natureza não é forte? Porque não é Deus que a sustenta. Ela pode ser cruel, ela pode ser capaz de fazer atrocidades, mas ela não é mais forte que a nova natureza, porque quem sustenta a nova natureza é ninguém menor do que Deus. Então a nova natureza pode estar frágil, porque você não ora, porque você não se alimenta espiritualmente, porque a igreja não faz falta na sua vida, porque a comunhão dos irmãos é algo assim que é uma opção. Eu tenho mais coisas para fazer, eu preciso trabalhar, me alimentar, eu preciso estudar, eu preciso tanta coisa para fazer. Faz uma relação. Quantos de nós não tem uma relação enorme para fazer? E como fica a sua nova natureza? Esta é a grande pergunta, porque a velha está lá. Ela tem que morrer, ela tem que ser colocada em segundo plano. Porque senão, meus irmãos, a escravidão assume o controle. E então o homem é sucumbido por uma natureza que ele poderia estar fazendo morrer dia após dia pelo poder de Deus. Então, antes de pecar, o homem tinha esse poder, não é, de tomar essa decisão, mas com a morte espiritual desapareceu toda a fagulha de bondade que pudesse existir nele. A santidade que havia foi totalmente corrompida, todas as faculdades do homem foram corrompidas por causa do pecado, passando a reinar a maldade no seu coração. Eu costumo usar alguns exemplos simples, no caso de educação de filhos, por exemplo. Quem é o pai que quando o filho nasce tem que chegar e falar assim, meu filho, vem cá, eu vou te ensinar a mentir, porque a sua natureza é muito boa. Meu filho, vem aqui porque eu vou te ensinar a gritar comigo, porque você é obediente demais, você é muito comportado. Meu filho, vem aqui que eu vou te ensinar a colar na prova, eu já fiz muito disso, então eu vou ensinar você a fazer também, porque o mundo é dos espertos, dos mais espertos. Meus irmãos, nenhum pai em sã consciência faz uma coisa desta, porque a nossa tendência natural é seguir por esses caminhos aí. Por isso o trabalho dos pais é, meu filho, por favor, não minta. Meu filho, por favor, perdoe. Meu filho, por favor, obedeça. Meu filho, por favor, ame os seus irmãos. Dá trabalho, meus irmãos, porque eles nascem, todos nós nascemos com esta natureza caída. Por isso dá trabalho. Todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado. Por isso é sempre bom lembrar que nem tudo de mal que o homem faz provém de uma ação direta do inimigo, mas é fruto da sua própria natureza depravada. Nós precisamos atentar para isso. É claro que o causador maior, ulterior de todos os males no mundo é ele mesmo, claro que é. Mas nós somos responsáveis por aquilo que fazemos.
Então, nem tudo que nós fazemos vai falar assim, foi o inimigo, foi o tentador. Não. Eu mesmo, Deus me deu capacidade para refletir nas coisas que eu vou fazer, para eu ter juízo, tomar decisões certas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,14, diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A natureza humana está em rebelião contra Deus. A sua lealdade está para o Deus das trevas e ama a escuridão mais do que a luz. Paulo disse a Timóteo que os homens foram feitos cativos pelo diabo para cumprirem a sua vontade. Lá na segunda epístola, capítulo 2, versículo 26. Eles foram feitos cativos para fazer a vontade dele. A nossa linha de raciocínio, meus irmãos, linha de raciocínio, Spencer afirma que o homem é totalmente depravado no sentido de que tudo na sua natureza é rebelião contra Deus. O homem é leal ao Deus das trevas, ama a escuridão mais do que a luz, que eu acabei de falar agora, sua vontade não é totalmente livre, ele está preso pela carne, ao impiedoso príncipe das trevas. Isso significa que o homem, por sua livre vontade, nunca se decidirá por Cristo. Quantas vezes nós citamos o exemplo aqui de alguém que está fisicamente morto? Vai lá perguntar, vá no cemitério e tente falar com outra loucura, com outra bobagem, eu vou falar, né? Tenta falar para o defunto assim, você quer sair daí? O que será que ele vai responder? Não vai, é claro que não vai, está morto. Não vai responder. Se você disser a um homem espiritualmente morto, você quer deixar o pecado, você acha que ele vai responder? Ele falar, que pecado? Que pecado? Minha vida é tão boa. Se você bobear, você é muito mais pecador do que eu. Porque ele está morto. Ele está morto. Então, isso nos conduz ao segundo ponto. Então, eu disse que a miserabilidade, falei sobre a miserabilidade de todo gênero humano, e agora, num segundo momento, vamos enfatizar o seguinte: as obras do homem não podem salvá-lo. Não podem salvá-lo. Isso vai nos levar ao ponto principal da nossa reflexão: somente pela graça. Em João 3,19, captou aí, minha filha? As obras do homem não podem salvá-lo. Em João 3,19, Jesus afirma que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mesmo no Sermão do Monte, como nós já vimos em outras ocasiões, o Senhor afirma o seguinte: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Eu sei, meus irmãos, que há um lado nosso que quer ter tanta empatia pelas pessoas. Você fala assim, mas fulano é tão bom, mas Beltrano é tão bom. Não há pecado em fazer esse tipo de afirmação não, viu gente? Não. A não ser que você esteja considerando que ele é essencialmente bom. Aí não, aí está tudo errado, não é? Mas as pessoas têm atitudes bondosas, gentis, não é? Não é o que eu estou falando aqui. Outro texto que nos apresenta a manifestação da maldade humana através das obras é aquele que está registrado em Gênesis 6:5, onde está escrito: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Foi o tempo do dilúvio, o tempo que precedeu o dilúvio. Às vezes eu olho, meus irmãos, a sociedade que a gente está vivendo e penso, nós não estamos vivendo algo muito parecido, não. Uma sociedade cujo coração parece estar continuamente mal. O que Deus vai fazer? Eu não sei, porque este meu juízo está prejudicado. Eu sou tão pecador quanto todos os outros. Deus está vendo do seu modo e Ele tratará a sua maneira e do seu tempo. Em harmonia com essas passagens que nós lemos, vamos lembrar do que Jesus disse quanto à relação entre árvore e fruto. Ele disse: toda árvore boa produz
bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Isto é um alerta para a igreja, é um alerta para a igreja, porque as nossas obras precisam ser boas, elas sim têm que ser boas, porque nós temos nova natureza em nós. Se não houver nova natureza em nós, não haverá frutos bons. É muito óbvio isso, irmãos. Então é um alerta para a igreja, porque naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que faço, que deixo de fazer, então estarei demonstrando pelos frutos o tipo de natureza que está prevalecendo na minha vida. Isso está registrado em Mateus 7, 18 e 19, não é? Isso nos ajuda também a compreender muito mais do que a salvação pela graça somente. Nos ajuda a entender que nenhum de nós será capaz de viver agradando a Deus, produzindo bons frutos, se a nossa condição se assemelha ao que Cristo chama de árvore má. Ou seja, não basta saber. A Bíblia está dizendo assim: não mentais uns aos outros. Quem não sabe? Não furtarás. Está aqui. Aquele que furtava não furte mais, ou aquele que roubava não roube mais. Não é? Maridos, amai vossas mulheres, filhos, obedecei vossos pais. Isso está tudo claro na Escritura. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Está claro na Escritura. A gente sabe de tudo isso aí, aqui, ó. A gente sabe, não é? Mas, meus irmãos, se a Bíblia não for posta em prática, vou dizer para vocês, o inimigo sabe mais da Bíblia do que todos nós juntos, mas ele já está condenado. Ele sabe mais da Bíblia do que todos nós juntos. Ele tem experiências milenares, não é? Nesse sentido, meus irmãos, há muita religiosidade no mundo inteiro, sem que haja comportamentos éticos que sirvam para dar uma ideia de santidade de Deus e de toda a bondade que provém de seu grandioso trono. Isso aqui é muito sério que eu escrevi aqui, porque o mundo deveria olhar para nós como igreja e ver a grandeza de Deus manifesta na nossa vida, a bondade de Deus manifesta na nossa vida, a mansidão, a misericórdia manifesta na nossa vida, o amor de Deus manifesto na nossa vida, o amor ao seu reino manifesto na nossa vida. Se nós não fizermos isto, meus irmãos, o mundo vai olhar para a igreja com desdém, vai rir, debochar da igreja, falar assim: esses crentes não estão com nada. Aí o que eu tenho que fazer para ser crente? Eu vou só deixar a minha igreja e vou para outra? E a gente sabe que não é isto. Nós sabemos que não é isto. Ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus é uma coisa inexprimível, indescritível. A gente vê, mas não pode, não consegue descrever. Tem que ver. Por isso, quando nós não vemos resultados na vida de muitos crentes, a gente cobra, a gente diz: irmão, irmã, vamos. E em vez daquele irmão, aquela irmã sentir assim: ai, o pastor está pegando no meu pé, etc. Tal, deveria se sentir amado. Amado. Porque o desejo é que todos nós estejamos na eternidade junto a Cristo. Que ninguém seja deixado para trás. Que todos cheguemos à eternidade junto ao nosso Senhor Jesus. Mas ninguém vai chegar de qualquer maneira. Tem que haver seriedade, porque Deus é muito sério. A natureza morta não apenas ofusca a elevada qualidade de vida que o homem é incapaz de promover, como também conduz a imitar, a forjar algo que não é de longe o que resulta de uma legítima mudança de vida. Sabe o que eu quero dizer aqui? A Sidoca tem lá na sua casa um passarinho que imita, né? Imita as pessoas, né? É papagaio, Sidoca? E eu tenho que tomar cuidado, senão o Ibama vai lá e cata, né? Como é o nome mesmo? Maritaca. Maritaca pode. Maritaca gosta de cortar fio, ô bichinho terrível, né? Aí ela imita.
Meus irmãos, o que tem gente aprendendo a imitar, o que significa ser crente, imitar nesse sentido aí. Não é porque Deus fez dele um verdadeiro e legítimo crente, ele está imitando. E aí ele começa a forjar algumas coisas. Nas minhas poucas décadas de vida cristã, quantas vezes eu tive a oportunidade de ver tanta gente chorar na igreja de emoção, mas não havia vida. Tocar maravilhosamente bem, mas uma vida desajustada, totalmente desajustada. Dar conselhos para os outros, melhorar a vida, mas a vida estava de ponta cabeça. Quantas vezes, irmãos? Eu só não estou cansado ainda porque estou muito novo, né? Mas vocês já devem ter visto tudo isso que eu estou falando aqui. Eu creio, meus irmãos, que um excelente exemplo pode ser empregado aqui, é o clássico caso do jovem rico. Ele é conhecido como um mancebo de qualidade. Mas qual eram as suas qualidades? Tratar as pessoas com civilidade, com educação, com respeito, como todo homem deve fazer, porque foram esses os mandamentos a que Jesus se referiu. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Foram esses os mandamentos que Jesus falou para ele. E ele é considerado um mancebo de qualidade, não pela Escritura, né? O título está em negrito lá, não é? Porque ele fazia a obrigação, era o seu dever. E ele computou como sendo virtudes que o colocariam no reino de Deus. Mas Jesus mostrou que ele não entendeu, não havia entendido, e o desafiou, e ele foi reprovado. Ele foi reprovado. É preciso, meus irmãos, que cada um de nós esteja consciente de que o melhor das nossas obras não pode nos aproximar em nada da salvação eterna. Ela é obtida pela graça somente. Fazer o bem é dever de todo homem. É uma pena quando o homem compreende o dever como um favor. Não é? É uma pena. As boas obras precisam ir além do que é natural ao ser humano. Elas devem ser frutos da graça de Deus, que já o alcançou, e é o último ponto que eu quero agora destacar aqui. Não é? Terceiro e último, somente pela graça. Somente pela graça. Então nós falamos que o estado do homem é de miséria e de condenação, estado natural. Falamos que pelas obras ele é incapaz de salvar a si mesmo. E agora, a ênfase que faz parte dos 5 solas da reforma, somente pela graça. O pecado corrompeu, como eu disse lá atrás, intelecto, vontade, faculdade moral, tornando o homem escravo do pecado. Há vários textos aqui, não dá para nós lermos todos. Gênesis 6:5, 8:21, Mateus 7:11, Mateus 5:45, João 8:34, Romanos 3:23, 66. Bom, desta forma, sem dúvida nenhuma, nós podemos afirmar que os atos de bondade praticados pelo homem natural são frutos da graça comum de Deus, a qual atua sobre todos, indistintamente. Isto não significa que há no homem qualquer resquício de santidade, de incorruptibilidade, pureza, ao ponto de ele próprio buscar o bem. Não, não. Nós temos falado aqui que muita gente não é cristã, mas é um trabalhador excepcional. É um pai exemplar, um marido exemplar, é um filho exemplar, e nem por isso está em alguma igreja. Porque, eu repito, nós estamos falando aqui de relações interpessoais, são deveres de todo homem. O homem não precisa ser cristão para saber que não deve roubar a mulher do outro. Precisa ser? Não. O homem tem que ser cristão para saber que não pode ser apropriado do bem alheio? Também não. Também não. O homem não precisa ser cristão, meus irmãos, para saber que não pode encher a cara e perder o controle. Beber sem moderação. Eu não bebo nem com moderação, né? O homem, ele não precisa ser cristão para poder entender o seguinte, que não deve usar drogas. Não precisa ser cristão para falar isso e para defender isso. Quantas instituições de recuperação de alcoólicos anônimos e dependentes químicos estão aí e nem por isso são cristãs?
Não é resultado da presença do Espírito Santo, necessariamente não é. Meus irmãos, o homem natural, além de não fazer o bem e não entendê-lo, tem o seu desejo sob o domínio tirânico do pecado. Por isso, quando ele deseja sinceramente conhecer a Cristo, isso já indica a ação primária de Deus na sua vida. A iniciativa em mudar a vida de alguém é sempre de Deus. Isto é magnífico, isto é maravilhoso, porque o que Deus faz, ninguém é capaz de desfazer, ninguém. Quando Deus muda o coração de um homem, então ninguém vai lá desmudar esse coração. Ah, foi Deus que fez? Não, peraí, eu vou desfazer. Imagina, nunca. A iniciativa é sempre de Deus. Por merecimento? Não. Por graça somente. Favor não merecido, que é o nome da nossa filha primogênita, Cáris. Graça, favor não merecido. O homem não pode ver, saber, querer ou fazer a vontade de Deus, a não ser que ele seja primeiro regenerado pelo Espírito Santo. O espírito humano morto no pecado só percebe as coisas do homem, ele só consegue enxergar as coisas do mundo e de Satanás. Por isto, o Senhor Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para desejar buscar a Deus, o homem precisa estar vivo espiritualmente. Morto, ele nunca vai desejar isto. E quem dá essa vida é Deus. A iniciativa é sempre de Deus. Esta vida espiritual, uma vez dada, é dada para sempre. Todo crente, qualquer crente que viva com medo de perder a salvação, deve ser um crente muito triste. Triste, muito triste. Porque quem deu a salvação foi Deus. E nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. Se eu acreditar que eu posso perder a salvação, quer dizer que eu nunca a tive. Ou então eu estou atribuindo aos meus méritos o fato de entrar no céu. Eu vou entrar no céu porque eu não pequei. Não, pecadores foram para o céu e pecadores irão para o céu. Convertidos, arrependidos, nascidos de novo, gerados pela obra misericordiosa do Espírito Santo na sua vida. São estes homens e mulheres que entrarão no reino dos céus. Ninguém pode vivificar a si mesmo. Só Deus pode fazer esta obra, e é somente depois de haver sido despertado pelo Espírito Santo que o homem estará em condições de responder positivamente ao Evangelho. Sem isto, a pregação da verdade divina ecoará como palavras ditas diante do túmulo. Não é? Ninguém no dia de finados está chegando aí, é amanhã, não é? Vai ao cemitério pregar o Evangelho para os mortos. Ninguém faz isso. Se alguém fizer, ele está precisando de tratamento, não é? Normalmente as pessoas vão ao cemitério pregar para os vivos que vão lá. Agora, se nós tivéssemos uma situação como a de Lázaro, quando estava morto e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Aí agora dá para Lázaro ver, ouvir, falar, conversar, comer, sentar, andar. Aí sim, mas quando estava morto, o que é que Lázaro podia fazer? Na verdade, disseram assim: Senhor, ele já está aí há 4 dias, já exala mau cheiro. Diante disto, meus irmãos, afirmar ainda que o homem tem o livre-arbítrio, voltando lá atrás, é o mesmo que dizer que ele está morto e tem a liberdade para continuar morto. Olha que coisa, é ironia isso aqui, não é? Afirmar que o homem está morto, que ele tem liberdade, qual é a liberdade dele então? É continuar morto. Ele tem liberdade para continuar morto. O que o morto vai fazer? Agora não solta um cão raivoso, né? Porque aí não, ele está vivo, não solta não. Nem um delinquente perigoso. Outro dia soltaram, né? Não demorou muito, ele saiu do país, esperto, que está vivo,
mas tivesse, bom, não vou falar não, que senão eu vou induzir vocês a pecar e vou dar a impressão de que é o que eu quero. Não quero ele morto não, gente, pelo amor de Deus, né? Mas que ele precisava continuar preso, precisava, né? É uma ameaça para a sociedade. Bom, o homem não tem outra alternativa. Sendo assim, não somente os pelagianos, arminianos, que são mais recentes, ou os incrédulos, incorrem nesse sério desvio doutrinário, mas muitas correntes evangélicas estão seguindo o mesmo fluxo. E fazendo isto, destituem, coloque entre aspas, tiram de Deus o seu poder, um poder que só Deus tem, e transporta para o homem morto. Que coisa horrível! Tirar de Deus, Criador dos céus e da terra, o poder que Ele tem de dominar tudo, quando e como Ele quiser, e transportar para a criatura morta, espiritualmente, isso é trágico. Isso é trágico. Um homem que está morto, meus irmãos, não tem capacidade de agir espiritualmente. Não pode agir, não quer agir, não se vê como pecador, não se arrepende, a não ser que Deus faça com que ele sensibilize, analise, derrame lágrimas sinceras, olhar para dentro de si e ver o miserável homem que ele é. Não pode ser salvo a não ser que Deus, por graça, por misericórdia, somente o desperte do seu sono espiritual. É o que está no texto que nós lemos, meus irmãos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu encerro dizendo o seguinte, meus irmãos, que a reforma resgatou essa importantíssima doutrina e deixou esse grande legado para nós. Mas o distanciamento dessa verdade está ocorrendo de novo. Está ocorrendo de novo. Agora, a não ser que o homem volte para o lugar que é seu, de dependente total de Deus, dependência total de Deus, a não ser que o homem enxergue o Senhor do modo como Deus deve ser visto, revestido de glória, de majestade, de honra e poder, o mundo irá de mal a pior. As coisas precisam voltar para o seu devido lugar. Mas lhe deu trabalho para chegar onde chegou. Deus pode fazer assim, e mudar tudo muito rapidamente. Mas será que Ele vai fazer? Será que este é o seu propósito? As palavras de Jesus, as profecias que Cristo pronuncia, aponta para caminhos cada vez mais difíceis. Cada vez mais difíceis. Uma igreja cada vez mais fria. Não me esqueço das palavras de Jesus. Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O amor de quase todos. E há uma outra palavra que Jesus também diz nesse sentido: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará? Eu vou responder por mim, cada um deve responder por si, não é? Diante de Deus. Senhor, no que depender de mim, o Senhor encontrará uma fagulha de fé no meu coração. O Senhor não vai encontrar aquela grande fé. Alguns costumam dizer assim, eu tenho uma grande fé. Não. O Senhor achará no meu coração uma pequena fagulha. Por tua misericórdia eu creio e assim espero. Amém.